Quanto mais fala, quanto mais cremos, possamos obedecer. Nós sabemos que as bênçãos da obediência vão estar em cada vida. Em nome de Jesus, oramos. Deus te abençoe, pode sentar. Estamos voltando para o livro de Hebreus, capítulo 11. Agora no versículo 8. Pela fé, fala e nós ouvimos, obedecemos pela fé. Ele manda, fazemos pela fé. Ele chama-nos, respondemos pela fé. E se não respondermos, é porque não há fé. Porque não cremos. E se Ele nos ordena, se Ele nos manda, e vamos de uma direção oposta, poderei dizer: eu creio em Deus, creio em Cristo, creio na Sua palavra, mas e se não vamos na direção da Sua chamada, da Sua palavra, do Seu mandamento, há falta de uma fé salvadora. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Não sabia para onde ele ia. Ele conheceu que que Deus sabe. Que assim que Ele está lhe guiando, está lhe direcionando, é suficiente. Mas pessoas que querem questionar, que tipo de gente vive lá? Qual é a expansão do espaço? Será que é fértil? Será que é uma terra sem produzir? Ou é capaz de suportar e me sustentar? Você não tem fé. E essas pessoas andam pela vista, pelo aquilo que eles veem, aquilo que sabem, aquilo que podem dizer. O que é que está lá para mim? E já sei o que fazer. Abraão, pela fé, foi ao tempo, no momento que Deus o chamou. Foi chamado e foi. Você vai ver que a chamada, quando ele foi chamado, essa palavra é um verbo, é um mandamento do Senhor. Ele mandou, ele falou, é o verbo. Levanta-te, é um verbo. Vá, é um verbo. E se o mandamento vem com verbo, e o verbo é uma palavra de ação, a resposta tem que ser também. Não pode continuar a sentar como uma pedra. A pedra estava lá, a palavra, ele se levantou-se e foi. Obedeceu. É um tempo de um verbo, é um passado de um tempo verbal aqui. Então, se você encontra na tua vida, como é que ele veio à ação? Será que eu obedeço? Será que eu vou? Será que eu funciono? Há emoção. Quando há moção, há movimento. Espiritualmente, movimento espiritual. E ele foi para um lugar que nem sabia para onde ia. Quando o Senhor chama
chama-te de alguma coisa para caminhar e chegar, e nós respondemos dessa maneira. Levanta-te. Por isso vamos e continuamos caminhando até chegarmos onde Ele nos ordenou. Estamos olhando para a palavra fé obediente para o chamado imprecedente de Deus. Abraão não sabia de nada que foi chamado antes dele. A chamada veio para ele de uma maneira imprecedente. Mesmo assim ele foi. Não acha isso maravilhoso? Que Sara não estava escondendo. Diz, ok, vai. Se eu ouvir, também virei contigo. Não. Dois serão um. E quando Deus chama Abraão, não precisamos de uma chamada diferente com Sara. Como ele soube, você confia em Deus, confia nele. Ele diz, ouviu de Deus, recebeu a chamada de Deus e ele respondeu o que Deus disse. Por isso, a esposa também, porque dois são um, e um no chamado, são um também no mandamento, são um também na palavra falada de Deus. O verbo que vem, que eles respondem, eles foram juntos. Eles moveram-se juntos. À mesma hora que Abraão estava respondendo à chamada. A esposa também, em unidade com o marido, respondendo o mesmo chamado. Obediente, uma fé obediente para a chamada imprecedente de Deus. Há três coisas aqui que queremos considerar. A primeira, o primeiro passo na obediência da fé. 2, estamos olhando para sua firmeza na obediência e fidelidade. 3, estamos olhando para a mente fixa na obediência no futuro. Eu estou saindo e vou continuar andando até chegar lá. Primeiro, o primeiro passo, toda viagem, ou pode ser longa, tem que ter o primeiro passo. Todo projeto, toda tarefa que tem que fazer, tem que ter o primeiro passo. Sem o primeiro passo inicial, a resposta para o chamado de Deus não vai tomar o passo número 2 antes que você tome o primeiro passo. É por isso, vai saber, este é o mandamento de Deus. Qual é a primeira coisa que tenho que fazer? O primeiro passo, e eu tenho que tomar para que outros passos possam seguir. Nós lemos isto de novo no livro de Hebreus 11, versículo 8, e diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu, ele foi, claramente, sem medir. É uma obediência, é algo imensurável. A resposta também é algo que pode
é observado, é algo visto. Ele saiu, não sabendo, saiu sem saber para onde ia. O que é que aprendemos disso tudo para hoje? É para você poder ver o lugar, para você ser mais que Abraão. A palavra do Senhor se vem a ti sem sombra de dúvida. Esta é a palavra de Deus. Se você senta aí, pensando, ruminando, tornando isto de um lado para o outro, você vai se tornar incrédulo. A partir do momento que você senta, no momento que você vê, no momento que você pensa sobre isto, as dúvidas aí virão dentro de si. Será que é Deus? Será que eu vi certo? Será que interpretei bem? Será que estou possuindo isto bem no meu coração? Mas quando você sabe, esta é a palavra do Senhor, é o que Ele requer, é isto que Ele manda. Imediatamente, não há processamentos aí, não há análises aí, mas levantar na obediência daquilo que Ele disse e sair. Saiu sem saber para onde ia. Há três coisas, vamos ver aqui. A primeira, sua chamada foi chamado para o infinito do mundo. 2, sua conversão e obediência na palavra. 3, a sua consagração sem obstruções no seu caminhar, no seu andar. 2, primeiro, sua chamada na sua obscenidade do mundo. Ele não disse, fica aí onde você está, outra pessoa não está. Não. Ele disse, sai e eu vou te mandar para algum sítio. Em Josué 24, no versículo 2, aí ele começa a explicar em que ele encontrou Abraão. Diz assim, no versículo 2, e disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitavam antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. E todos pecaram, destituídos da glória de Deus. Abraão não tinha exceção. Todos tinham se desviado. No pecado eu nasci. No pecado minha mãe me concebeu. Abraão também não era exceção. Ele tinha seu pai lá, era o seu pai e Abraão também. Abraão estava adorando outros deuses. No versículo 3, eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe a Isaac. Ele estava na idolatria, mas Deus o chamou de lá. Idolatria, onde tinha ídolos de vários tamanhos, mas o Deus lhe deu o seu coração e também não pode servir a Deus e também a ídolos, Deus e Mamon, Deus e outras divindades. Por causa disso,
ele foi chamado para sair da obscenidade de ídolos. É por isso, mesma coisa vem a nós também. Ele nos tira. 2 de Coríntios, capítulo 6, 16. Aí 1 de Coríntios 6, 16. Que concórdia há entre o templo de Deus e ídolos. Ídolos na sociedade em casa, na família, ídolos na terra, ídolos na vida privada. Que concórdia há o templo de Deus com ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus diz, eu habitarei neles e andarei neles e serei seu Deus, eles serão meu povo. No versículo 17. Por isso saí, a mesma chamada veio a Abraão, veio também. É 2 de Coríntios, não 1 de Coríntios. Então, a associação com qualquer ídolo, e diz que a avareza é ídolo. Há uma inspiração, pode ser também o ídolo. A ambição pode ser ídolo. Eu estou pegado nisto e nada vai mover isto da minha mão. E torna-se um ídolo. Aquilo que você anda atrás pode se tornar um ídolo. Dinheiro pode se tornar um ídolo. Lucro pode se tornar um ídolo. Amas-me mais do que estes pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa que você coloca no primeiro lugar, primeira atenção, e você ama tal coisa mais do que Deus, essa coisa é um ídolo. Deus pode me chamar e dizer-me qualquer coisa, mas eu espero que Deus não me diga para abandonar isto e aquilo. Ou pode ser uma moeda antiga, está ali, que o seu olho está olhando para aquilo mais que outra coisa. Aquela moeda torna-se um ídolo. Ele nos chama. Ele chamou da mesma forma como chamou Abraão. É por isso que ele saiu do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, no versículo 17, e não toqueis nada impuro, e não toqueis nada impuro. O nosso povo diz: se você não vai comer isto, por que você toca? Se não vais provar a tal coisa, por que você tenta cheirar e tentar ver se isso cheira bem ou cheira mal? Qual é a sua posição aí? Se você não vai tomar, não vai levar. Por isso não tome, não toque coisas imundas, e eu vos receberei. Estou esperando para a sua resposta. Aquela coisa que torna-se grande na sua mente, grande no seu pensamento, e pensa: como alguém pode me dizer destas coisas? Como eu posso viver sem isto? Você pode viver sem isto se você deixar aquilo por Deus. Você vai viver sem isto. Por isso diz: saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Número 2. Estamos olhando para a sua conversão, a conversão de Abraão.
é a sua obediência da palavra. O Senhor diz, é sua palavra, é sua palavra. O Senhor diz. Não estamos a dar obediência às suposições ou nossa obediência a opiniões de qualquer um. Nós não damos obediência a ideologias, mas a palavra de Deus. O Senhor diz a Abraão, ele ouviu isso claramente, ouviu isso com uma boa interpretação, ele ouviu isso e ele soube. Esta é a palavra de Deus, é Deus falando. E ele teve que se converter na obediência da palavra. Muitas pessoas não entendem completamente a conversão. A conversão significa: você está sentado, pode ser uma boa cadeira, pode ser uma cadeira colorida, e você ouviu a palavra de Deus, e você se levanta e não se preocupa da cor da cadeira, o conforto da cadeira. Você não pensa a história daquela cadeira. E você ouviu. Levanta-te, e você levanta-se e você vai. Isto é que é conversão. Algumas pessoas choram para dizer que estão convertidas. Não é chorando. Algumas pessoas abanam-se. Outros estão dizendo, isto não é um sonho, é a ação da resposta na palavra de Deus. Levanta-te e vai. É a resposta disso. É a mudança na tua situação, a mudança na sua postura, a mudança na sua atitude que traz conversão. Converte-se é a mudança. Por isso, aprendemos que Abraão, ele recebeu a sua palavra, a palavra, e ele obedeceu. Hebreus 11, 8. Pela fé, trouxe aí conversão, houve confissão, houve conversão. Convicção não é conversão. Convicção bate o seu coração, algo que te levanta. Mas se você ainda continua a sentar ou deitado ali, a convicção, já fiz mal. A convicção, eu não criei naquilo que a palavra me diz para fazer. A convicção que bate dentro. A convicção não é conversão. A convicção te leva para a confissão. A confissão é necessária. É necessário. Mas a confissão não é conversão. Mas a convicção, temos confissão que nos leva para a mudança. Mudança na mente, mudança na atitude, mudança na direção. A direção que tomas é essa conversão que demonstra uma mudança visível, que é chamada de conversão. Então, este Abraão, quando chamado pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pensa um bocadinho disso. No dia da sua própria conversão. Será que houve esta palavra ali que você vê aí na tua vida? O que é que você obedeceu? Como você obedeceu? Qual é a evidência que prova que você obedeceu? Será que você obedeceu? É essa obediência que se chama conversão. Ele saiu sem saber para onde ia. Entendes isso? Quando você obedece, você não sabia que você tornaria-se um pastor? Você não sabia
que ia viajar. Isso não é o problema. Você não sabe que seria um pastor a tempo inteiro. Isso não é o problema. Como eu sabia? Mas quando me converti, que isto seria aquilo que... Não, 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 não. Você não sabia. Você não sabia nada disso. Talvez ao converter, antes de você se casar, você nem sabia se Deus te daria boa mulher ou não. Não sabia disso. A conversão é totalmente separada com qualquer outra coisa que o Senhor possa ter para ti. Tá, mostra isto, mostra aquilo ali, para que eu possa me encorajar na minha conversão. Não. Se você não obedece, você tem que obedecer, sem ele te mostrar isto, aquilo ou outras coisas. Você também podia sentar, porque não vais colocar nenhuma mudança e nunca vais colocar uma corrente na perna de Deus e puxar para ti. Ele é que tem os termos. É por isso que ele diz, isto que tem que ser feito. Como Abraão obedeceu, nós também obedecemos. Sempre, sempre, sempre. Conectados, obediência e na sua conversão. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, este é Cristo, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele tornou-se o autor da salvação eterna. A eterna salvação. Mas a evidência disso é a obediência. Ele se tornou a eterna salvação para todos aqueles que obedecem. Número 3. A consagração sem obstrução no andar. A consagração sem obstruções no andar. Senhor, estou consagrado e eu quero fazer isto. Mas Sara teve algumas perguntas a fazer. Que eu não posso responder. Estou esperando até que possa ter as respostas para Sara, para as perguntas da Sara. Isso não é consagração? Senhor, eu quero fazer isto. Quero obedecer. Mas o meu filho Isaac está a me fazer perguntas. Pai, olha para a lenha, olha para fogo. Onde está o cordeiro para o sacrifício, pai? Eu não tenho resposta para isso. E eu quero que você possa me ajudar aqui a resolver esse assunto para Isaac. Não vou responder a resposta daquilo que Isaac estava fazendo. Então, por isso não posso ir para a montanha, como o Senhor me disse. Ele disse, vai. E se você chegar lá, ofereça o seu filho a mim. Será que você ouviu alguém que morreu e ressuscitou e de novo? Abel, o que o Caim lhe matou. Será que ele ressuscitou? Eu já ouvi pessoas que morreram, mas até agora, ele morreu? Eu nunca ouvi de que alguém foi ressuscitado. Mas o Senhor está a dizer agora, vai, mate o seu filho Isaac para mim. Será que você tem resposta para essa pergunta? Será que a cinza vai se juntar de novo para tornar-se o meu filho? Eu não tenho resposta. E se não obedeces, a sua consagração vai ser obstruída pelas questões que estás fazendo e ninguém está respondendo. Mas a fé de Abraão não tinha perguntas. Nem talvez, nem pode ser o que poderei dizer a Sara. Se isto acontecer, saímos juntos
E se eu não volto com Isaac, com este rapaz, que resposta eu darei a Sara? Abraão, ele tinha fé em Deus. A consagração, que não tinha obstruções no seu andar com Deus. Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto obedecestes a minha voz. Obviamente, Abraão, eu sei que você tem perguntas que eu não te dei respostas, mas obedeceste minha voz. Eu sei. Você tem imaginações. Eu coloquei esse filho em ti, eu levantei-o e faço aquilo que Deus disse. O que aconteceu depois? E você começa a usar a tua imaginação. Se isto acontecesse, o que vai acontecer? Imaginações. Abraão, porque você obedeceu, sem respondendo perguntas ou sem tirar todas as dúvidas e sem dizer quanto ou como isto será, mas mesmo assim obedeceste. Essa consagração que não tem obstrução no seu andar com Deus, e essa fé obediente, o Senhor vai abençoar. O Senhor vai te abençoar e abençoar a sua fé. Vai honrar a tua fé. Mas precisamos trazer esse tipo de fé mais alto. Assim que estamos falando da fé, nos 25 anos atrás, agora está entrando no outro ano. No dia em que vai ser o primeiro dia de janeiro, vai ser um novo ano para si e para mim. Talvez Deus possa te dizer alguma coisa nova no novo ano. Ele nunca disse isso antes. Estava andando com Deus muitos anos, mas depois, novo ano, Ele está a dizer: vai, você não irá se desviar. Eu disse, você não se desviará. Será que você vai pensar que a igreja estava caminhando? Na parte norte do país e saindo para o norte, para o sul, para o este, para o lugar centro. Agora o novo ano vem e diz: vai. E alguém diz: eu já andei o suficiente. Novo ano, e pode haver uma nova chamada. E agora ouvimos sobre as nações do mundo. E nós pensamos que o lugar, alcançamos aquele lugar, alcançamos aquele. Você sabe que já alcançou as pessoas do mundo. Há milhares de pessoas, bilhões de pessoas. Você olha para a população global, são mais de 3 bilhões que nunca ouviram. E Deus morreu para todos. E diz: vá. Qualquer obediência que vem daí. Será que há uma obediência que vem daí? A consagração obediente não tem obstrução. Ponto número 2 agora. Ponto número 2. Sua firmeza na obediência e fidelidade. O gráfico de muitas pessoas do mundo sempre é para cima, para baixo, para cima, para baixo. Sempre oscila porque não há firmeza. Levantam e quando estão em pé de alguns minutos e depois os joelhos começam a tremer e sentam.
e não tem firmeza, não tem firmeza, anda um bocadinho e para. Quando a obediência de Deus, você faz alguma coisa, mesmo a perna possa tremer, vai obedecer à vontade de Deus. E você vai obedecer de uma maneira como você quer comer. E você diz que isto tem que ser. E você vai alcançar aquilo que Deus te mandou fazer. Fazendo isso, a sua cabeça está aí a doer. Parece que você vai cair. Diga à cabeça, oh Deus, cabeça, você tem que ficar estável, porque eu vou estar firme e nós estaremos firmes em nome de Jesus. Sabe por que muitos, quando alguém falha na família, na igreja local e na igreja total, ou na igreja bíblica, começamos este projeto, andamos, e a cabeça começa a doer. Cabeça do Estado, cabeça do governo local, começa a doer, a cabeça da sua seção começa a doer, a igreja, que com essas dores de cabeça vai se manter firme. Mesmo coisas estão vindo de um lado para o outro, Senhor, as cabeças estão doendo, estômagos estão doendo, pernas precisam, os joelhos estão todos tremendo. Será que continua? Será que vais analisar? Se isto vem de Deus, temos que ter a vontade perfeita de Deus. E se não for, porque as cabeças estão a doer, se os estômagos estão a doer, agora as pernas estão a doer também, qualquer outra palavra que você tem, depois da vontade perfeita de Deus, isso torna-se uma permissão, uma vontade permissiva. Você tem a vontade perfeita de Deus na sua vida, na nossa família, na nossa igreja, em nome de Jesus. E sua firmeza em obediência e fidelidade. Há 3 coisas que queremos ver aí. A primeira, sua vigilância contra qualquer conexão com poluição. 2, o seu andar com o Senhor em perfeição. 3, a sua espera na terra da promessa. Primeiro, sua vigilância contra qualquer ligação com a poluição. Você pode ler, algumas pessoas possam pensar que está saindo. Não plantou nada nos caldeus. Ele disse, quero colher, quero cultivar isto, eu quero pôr isto no mercado antes de eu sair. Não. Quando saiu. Quando saiu, ele saiu. Ele não teve nenhuma reserva ou conexão com a poluição. Gênesis 24, 5. Gênesis 24, 5. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir-me, a mulher a esta terra, farei, pois tornar o teu filho à terra de onde saíste. Ele estava sendo prático em ir para lá.
E diz: se a mulher, que esta é a vontade de Deus, será que estará com esta vontade de voltar comigo, com ele, a esta terra? Porque nunca esteve cá, nesta terra. Ela não sabe, não conhece esta terra. Esta terra não está no mapa, no mapa dela, nesse caso. Então ela não vai descobrir isso no mapa. Pode não ter vontade de vir para esta terra. Será que posso tornar a trazer de onde saíste? Que tal isto? Deus disse, versículo 6: Abraão lhe disse: guarda-te, tenha cuidado, não permita esse pensamento acontecer, porque eu já cancelei isso da minha mente. Quando o Senhor me chamou, saí, fechei a porta e tranquei a porta e deitei a chave bem longe. Por isso, não permita esse pensamento para voltar na sua mente. Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Ele não queria ter mais uma conexão com a poluição da terra onde ele saiu. O Senhor te chamou e obedeceu a chamada. Deus te abençoa por isso. Mas, quando estás aqui, será que você sabe por que está aqui no reino? Ou está pensando as coisas que você deixou atrás? O que você costumava gozar? E aquelas viagens antigas que você fazia lá? Se a tua mente está lá, está olhando para aquela direção, vais ver os teus passos a andar automaticamente para aquela direção. E eu oro que o Senhor possa te estabelecer, que o Senhor possa te fazer firme. E a sua mente, o Senhor, isso de voltar para trás da terra de poluição, e o Senhor vai cancelar isso em nome de Jesus. Número 2. Estamos olhando para o seu andar com o Senhor na perfeição. O seu andar com o Senhor de perfeição. Estás andando com o Senhor. Andando com o Senhor de perfeição. E estão de mãos dadas com Ele. Estão tomando a mesma direção. E há uma poda da natureza humana que está acontecendo de tomar. E o Deus que tu está a andar com Ele, Ele tem um caminho direto, que é o Deus de perfeição. Então, levanta-te e entenda que não estás andando sozinho e não pode ser permitido de seguir o caminho da resistência. Em Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Imagine só, 99 anos. Quando ele saiu lá com 75 anos. 75 anos, andou até 99. 99 menos 75, são 24 anos. Quanto tempo você se converteu? Deus ainda pode ser mais anos e Deus pode dizer alguma coisa que não ouviu antes. Para algumas pessoas, dos crentes, 10 anos de cristianismo, selado. Tudo que não ouviu, 10 anos de andar com o Senhor,
Se ouve isto agora, eles passam para outras pessoas. Dizem que isto não é para mim, não é para mim, isto não é para mim. Eu estou aqui nesta caminhada há 10 anos. Estou nesta caminhada há 20 anos. É por essa razão que algumas pessoas podem participar no retiro, nas cruzadas globais e nunca ouviram uma palavra para eles. Por quê? Nós não estamos a esperar, como já tenho 20 anos a servir ao Senhor. É por isso. Você vai encontrar as pessoas que estão há 30 anos no Senhor. Estamos a falar do novo ano, novo ano. Novo ano vai ser antigo. Por quê? Porque já estão aqui já há 30 anos e tudo que ouvem deitam para lá atrás, na vida antiga. Mas Abraão, 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O Deus da perfeição, o Senhor da perfeição, dizendo: estamos andando juntos, eu sou o Senhor de perfeição, não aceito, não pinto uma outra cor, qualquer uma imperfeição, o nome de qualquer tipo de imperfeição. Estamos andando juntos, dois não podem andar juntos, a não ser que concordem. Ande em minha presença e sê perfeito. O Senhor faça isso na nossa vida. O Senhor faça isso na minha vida. Diga isso com alta voz. Estamos admirados quando o nosso pastor vem a mim e faz alguma coisa não má, boa, moralmente bem, biblicamente bem, cristianamente bem, justamente bem, mas não fazia isso antes. Este não é seu padrão. Vem para o retiro, vem e envolve essas mensagens. Mas agora, quando ele muda alguma coisa, não é má coisa, nós vamos sentir o desconforto. Porque esta mudança, eles não aceitam que o pastor possa dizer qualquer outra coisa que nunca ouviram antes ele dizer, em 20 anos, em 30 anos, 40 anos, 50 anos. Vão estar maravilhados e admirados quando isso acontecer. Quando faz alguma coisa que não fez em 50 anos e seguir a igreja nessa direção, não é má, está boa, é bíblica, é escritural, mas não é ele, não é o seu padrão. E eles está a levantar isso agora. Não espera que eu não espero a igreja para ouvir qualquer coisa diferente daquilo que é aquilo que foi falado nos 50 anos. O Senhor dá-nos esse novo ouvido para lembrar que estamos andando com o Senhor de perfeição. Ande na minha presença e ser perfeito. O que dá alegria a Deus? Quando eu digo, nunca pensei isso antes, mas obrigado, Senhor, porque já sabias disso. Eu irei, eu farei. Em todos os membros, ministros e todos, quando disser, obrigado, Senhor, você nos fez dignos, nos fez dependentes para fazer aquilo que nunca tínhamos pensado antes. O Senhor vai ser feliz consigo, vai ficar alegre contigo. Deus vai ficar alegre comigo.
O Senhor será alegre conosco e nossas famílias quando as famílias andam na perfeição do Senhor. Perdi um amém aí. Número 3. O seu esperar na terra da promessa. O Senhor lhe deu a terra que eu vou te prometi, e não podia esperar. Ele não pensou que estava esperando. Hebreus 11:9. Hebreus 11:9. Pela fé, habitou na terra de promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacob, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele não tinha toda a extensão da terra, mas ele continuou confiando. O Senhor está te levantando também a um nível mais alto da fé. Você vai herdar. Você vai obter. O ponto é, quando a sua cabeça está virando, estabiliza essa cabeça. Diz que não vire. Você já ouviu um mandamento grande mandamento? Você pode ouvir, vai, e não ouviu isso antes. Permita a sua fé tomar a palavra do Senhor. Seja estável, firme, seja sólido. Você verá a glória de Deus. Ponto número 3 agora. A fixa e simplicidade da obediência no futuro. A fixa e simples mentalidade na obediência no futuro. Hebreus 11, no versículo 10. Versículo 11:10 de Hebreus. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Se você vir as páginas da vida de Abraão, você vai ver muitas das surpresas ali. O Senhor o chamou e não falou acerca da terra. E disse, vou te fazer uma bênção de todas as nações da terra. Ele estava andando, o Senhor disse, olha as estrelas, olha a areia da praia, todos os seus filhos vão ser incontáveis como estrelas e areia da praia. Assim que andou com Deus, ele teve o entendimento que não somente a terra prometida aqui na terra, que é o lugar da terra prometida no céu. Olha para isto. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ele soube sobre o céu. Ele soube sobre o paraíso. Ele soube sobre o grande além. Há pessoas que estão lendo a Bíblia 10 anos, 20 anos, 30 anos. Eles clamam nascer de novo, clamam ser santificados, clamam sendo batizados no Espírito Santo, mas mesmo assim estão admirando. Por que essa justiça? É pela fé. E se eu chego a isto, profundo na justiça profunda, e ir para o mais profundo, vale. E estar lá num poço bem profundo da justiça. O que será se não há céu? Abraão
não teve o livro de Gênesis, não tinha sido escrito, não tinha Êxodos, não tinha Levíticos, não tinha Números, não tinha Deuteronômio, não tinha Josué, Juízes, 1 Samuel, Ruth, Samuel, não tinha tudo isso. Não tinha nenhuma página escrita da palavra. Ele não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha Romanos, Atos, não tinha nenhuma página da palavra escrita, mas ele soube de muito longe que é uma cidade além quando se vai depois da morte. É aquela sua fundação, que o seu artífice e o construtor é Deus. Ele estava na sua caminhada para lá, não estava pensando porque se chegar ao fim da rua, o fim da estrada, o fim da terra, enquanto as pessoas estão pensando antes de conhecer, antes de saber que a terra é redonda. E eu vou chegar ali naquele ponto e eu vou cair. Ele soube. Há uma cidade lá em cima, na glória, que o construtor e o artífice é Deus. E ele diz: eu estarei lá, você também estará lá. Verso 14. Porque os que disto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Eles buscam uma pátria. 15. No versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Se a sua mente está sempre naquela terra, está sempre pronto, oportunidades vão vir, terão portas abertas. E se ele continua a abrir a porta, diz: está a ouvir o que estou a dizer? E eu estava pensando sobre isto, mas agora a porta está aberta. Se estás pensando em voltar para lá, a porta pode se abrir a qualquer tempo e você vai tomar a providência da porta do perfeito. No versículo 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Preparou para eles uma cidade. Amém. Abraão teve descrição dessa cidade? Não. Moisés teve a descrição dessa cidade? Não. Os apóstolos tiveram a figura, a descrição desta cidade? Não. A descrição não tinha vindo até que o Apocalipse 21 chegasse, capítulo 22. Sobre esse tempo, Abraão já tinha ido para além. Mas ele não teve nenhum escritor, nenhum ator inspirado de uma maneira histórica para dar a descrição desta terra. Mas mesmo assim soube que Deus preparou uma cidade. Agora, temos a descrição. Agora, temos os escritos. Apocalipse 21 e 22. Deus está preparando para nós uma nova cidade. Graças a Deus você estará lá. Eu disse, graças a Deus nós estaremos lá. Há 3 coisas que vamos olhar, porque a primeira, olhando para a melhor cidade do futuro. 2, esperando ou desejando a nação brilhante para os fiéis. 3, vivendo para a cidade edificada de fundação eterna. Primeiro, olhando para a melhor cidade do futuro. Olhando para a melhor cidade do futuro.
Vamos ver isto. Hebreus 11, 10. Porque esperava a cidade, então a direção onde ele olhava é a direção que você vai ver a cidade. Se você olha para outros lados, olhando para aqui, para outro lado, não é dessa maneira. E disse: tudo que estou buscando aqui, eu vou esperar uma coisa bonita e boa, como algo desejável, onde estou esperando. Você tem que ter isso em sua mente todo o tempo. Existem lugares que você pode olhar com os olhos, oportunidades que você vai ver na terra, mas para permanecer firme com o Senhor, você olha para a cidade que tem fundações, do qual o artífice e construtor é Deus. Número 2. Esperando para uma nação brilhante para os fiéis. Esperando para uma melhor cidade brilhante para os fiéis. Hebreus 11, 14. Hebreus 11, 14. A palavra de Deus faz isto bem claro. Por os que dizem isto, claramente mostram que buscam uma pátria. Eles buscam uma pátria. Na terra, todas as coisas vão tentar tirar a nossa atenção. Mesmo até coisas cristãs, até boas responsabilidades, vão tentar nos tirar a atenção. Mas ao ponto de não pensar mais na terra que está sendo tirado para isso. Porque temos pregadores que dizem: você diz, se você quer fazer bem, faça, não há problema, porque você está indo para o céu. Cristo não disse isso. Cristo nos encorajou que no céu existem muitas mansões. Ele diz: temos que pensar sobre isso. O fim da jornada. Se eu tivesse vos falado, não teria dito que vou preparar lugar para vós. Ele queria com que suas mentes ficassem lá. E quando ensinou a igreja no Esmirna, em Tiatira, a igreja em Pérgamo, a igreja em Sardes, em Filadélfia também, e na Ásia, ele diz: aquele que vencer, eu darei-lhe a entrada no céu, em Jerusalém, Nova Jerusalém. Ele quer-nos que possamos pensar nessa cidade, nessa terra. Então, essa pessoa que diz isso declara claramente que está buscando uma pátria. Você não pode chegar para um lugar que você não está buscando, não está procurando. Você está à procura do céu? Você não será desapontado. Ponto número 3. Número 3. Vivendo para a cidade edificada com fundação eterna. Com fundação eterna. Uma cidade construída com fundação eterna. Todas as coisas aqui na terra, chamam de murmuxé, vai comer. Que na terra aqui existem também atmosfera destrutiva, vai destruir. Mas onde está Babel agora? Os murmuxés já comeram tudo. Todos os murmuxés do Egito comeram todas as coisas lá que estavam lá. Onde estão? Os templos que Salomão edificou. Murmuxé comeu tudo aquilo. Onde? O templo, o santuário, o grande edifício, onde são 7 maravilhas da terra, do Nabucodonosor. Os murmuxés já comeram do templo, destruíram tudo isso. Mas existe uma cidade que a fundação é eterna. E é onde você está indo. Você estará lá. Qualquer coisa que tenta te parar o caminho,
Existem pessoas que deviam ser a pessoa número um naquela cidade maravilhosa. Seu nome é Lúcifer. Mas perdeu. E nunca mais estará naquela cidade. Então, você tem que ficar alegre, porque você quer viver numa cidade em que não há Satanás, não há demônio. E todos os poderes das trevas não estarão lá naquela cidade. Deus está lá. Cristo, nosso Salvador, está lá. Espírito Santo está lá. Anjos, bons anjos estão lá. Santos que foram aperfeiçoados pelo sangue do Cordeiro. Depois de atravessar, todos os santos estão lá. E a pessoa ainda tem, que tem um quarto lá, numa boa mansão, é mau estar lá? Quem quer estar lá? O nome da pessoa. Eu oro que você não vai perder o seu lugar. Quando Deus falou a Noé para construir a arca era tão grande, tão suspeita, mas o Senhor, Noé não disse, sou eu com 3 filhas, somente 8, para esta grande arca, aquele lugar, o tempo chegou, que Deus disse, entra na arca, nós, os 8, mais ninguém, as pessoas estão lá todas ocupadas, em lugar em que algumas pessoas deviam ter entrado, animais entraram lá. Senhor tal devia estar ali, se tivesse arrependido, mas não foi. O senhor tal teria lá, mas não é. Os lugares em que deviam estar as pessoas lá foram tomados pelos animais. Ninguém vai ficar no seu lugar. Animal não vai fechar o meu lugar. Ele esperava uma cidade que a fundação é o construtor é Deus. Você estará lá. Eu estarei lá. Diga isso de novo. Que o céu ouça. Grite mais. Levanta e vamos a Deus em oração. Diga a Deus, nada vai tirar-me daquele lugar. Você estará lá, eu estarei lá. Diga ao Senhor. Qualquer coisa que você está a passar nesta vida, quão significante é isso? Qualquer desafio que você está tendo, qualquer dor, que significante é isso? Quão significante é isso? Olha para aquela cidade. Busque aquela nação melhor. Tome decisão. Diz que o meu coração está fixo, oh Deus. Meu coração está fixo. E você estará lá.